Fala galera, paz terráqueos, meu nome é Sandro Kraus. Eu sou o pastor Igor Marçal. Eu sou o Rafael Costa. Hoje nós vamos conversar sobre desviado. Será que estou? Então vem pra mesa! Então, hoje o tema é desviado. Será que estou? A primeira pergunta, quando a gente às vezes está na igreja, mas começa a dar aquela esfriada, a gente já não vai mais para a oração, já não vai para os cultos mais constantemente, aí a gente pergunta, será que estou desviado? Mesmo estando indo para a igreja às vezes, o que é ser desviado? Eu faço essa pergunta para o meu amigo Sandro Kraus, o que é ser desviado? Olha, tudo bem, gente? A pergunta que o nosso irmão falou, Rafael, em relação da pessoa, como ela se sente uma pessoa hoje totalmente desviada. Esses são os sintomas mesmo já de um desvio, uma pessoa que já perde aquele relacionamento humano e já começa a se afastar um pouco, já começa a entrar dentro da sua função mental, né? De evitar de ir aos cultos, evitar o relacionamento, entendeu? E isso são grandes sintomas hoje de uma pessoa desviada. Fala aí, meu pastor. O processo, a palavra desviado, acho que o ponto inicial da gente pensar seria isso, né? O que é alguém desviado? Alguém que desviou-se de uma rota, está andando numa direção, eu desviei dessa direção. Então, a partir do momento que eu deixei de seguir essa direção, eu já me encontro nessa condição. Agora, o grande ponto, que aí a gente vai conversar aqui também, que é interessante discutir, é o quanto de fato as pessoas têm discernimento do que é o propósito de Deus para a vida delas, porque aí há um outro problema, que é essa confusão que hoje se tem dentro aí da vida cristã de entender o que é propósito. Qual é o propósito de Deus, né? Um aspecto muito que a gente hoje, né, vê muito é aquela visão, aquele prisma de uma religião fundamentada na terra e um prisma de uma realidade, uma religião focada na eternidade. Já ouvi absurdo de pessoas, né, falarem sobre propósito, trazendo como alvo desse propósito somente as coisas, as conquistas terrenas, naturais e etc. Então, uma vez que esse é o alvo, dificilmente alguém vai se desviar, porque de certa forma isso gera comodidade. Porque só quando a gente pensa na eternidade é que eu vou ter que pensar sobre santificação, é que eu vou ter que pensar sobre ter uma vida de renúncia. Quando eu penso na terra, essas coisas não são necessárias. Vocês veem isso também? Vocês enxergam assim? Então você fundamenta a sua ideia que tudo está ligado a propósito. Às vezes você está indo ou não está indo, mas está ligado ao propósito principal do que Deus tem para você na sua vida. Só que se nós formos analisar, a gente vê essa questão de estar desviado ou não muito emocionalmente. Sim. Cara, meu coração está em Deus, eu estou indo para a igreja, eu estou ouvindo as palavras, eu até estou colocando em prática, mas será que eu não estou levado... Aí quando emocionalmente eu não estiver bem, aí o propósito se perde? Muda. Tipo... Eu estou no propósito da minha vida, por exemplo, é dançar, um exemplo, ou pregar, e aí emocionalmente eu estou bem, então eu estou ali fazendo. A partir do momento que emocionalmente alguém já fala alguma coisa, fala que a pregação não foi muito boa, ou aquela dança não ficou muito legal, aí emocionalmente eu deixo, e aí pela emoção ter descido, aí eu posso sair disso. Então isso tem a ver com o coração em Deus, mas não essa questão do coração estar em Deus, que o coração pode estar em Deus, mas se o coração estiver em Deus da forma correta, você vai passar pelas adversidades e vai persistir naquele propósito. Mas agora, se for uma emocionalidade, se é que essa palavra existe, no seu dicionário do Rafael. A partir de agora, escreva aí. você Aurélio Miguel Rafael. Ok. Como é que explica essa questão do emocional? Porque muitos pastores, muitas pregações falam, se seu coração não estiver em Deus, você já está desviado. Mas, às vezes, você está passando por uma coisa no seu ministério
E é uma coisa difícil, que você não pode agir por emoção. Sim. Você tem que agir por propósito. E o propósito ele não está muito ligado à emoção, ele está ligado realmente a essa rota. E nem sempre esse propósito ele vai estar conectado ao que eu entendo como planos. Porque eu vejo assim, muitas vezes aquilo que a gente norteia como propósito é propósito, mas é para mim. Então uma coisa é eu conhecer o propósito de Deus, outra coisa, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para o Sandro poder falar. Por exemplo, a pessoa chega lá, o Sandro trabalha muito com a área de educação, a pessoa vê, não, meu sonho, o meu projeto de vida é fazer a faculdade de engenharia ou fazer alguma coisa nesse sentido. É o meu sonho. Agora, até onde isso aí está cooperando para o propósito de Deus? Né? E você está ali orando. Ou será que isso é importante? Eu pergunto até para vocês. Será que Deus está preocupado, Sam, na sua perspectiva, sobre que curso eu vou fazer ou não? Será que isso faz parte? Olha só, eu acredito que Deus não está preocupado com a sua felicidade. Essa é a verdade. Deus também não está preocupado se você vai ganhar mais dinheiro. Deus também não está preocupado se você trocou de carro, você comprou uma casa nova. Ele não está preocupado com isso. Agora, sim, a gente tem uma compreensão em relação da pessoa hoje, de um certo desvio hoje. Hoje, por exemplo, o papo que a gente estava até conversando anteriormente, uma pessoa hoje, ela pode estar dentro da igreja, ela pode ter uma relação hoje com as pessoas, até de afeto, e ela pode não ter um sentimento por aquilo que Deus gerou dentro dela. Então essa pessoa, ela já se direciona a um certo desvio, porque ela faz aquilo de uma forma funcional. Então automaticamente ela perdeu o sentido. Porque tudo que é gerado debaixo de paixão, cara, que você tem de uma diretiva correta de Jesus, você começa a ter uma compreensão que de fato fala, realmente isso aqui é Deus. Entendeu? Então é totalmente diferente, porque a gente precisa ter uma paixão por aquilo que a gente faz para Ele. Sim. Agora você falou uma coisa muito, eu achei incrível isso que você falou, em relação das pessoas hoje, elas pensam em algo semelhante à Terra, né? Então elas olham para a Terra, ela pensa que Deus tem que dar uma resposta para ela aqui na Terra. Então se Deus não me dá uma resposta aqui, isso quer dizer que eu não tenho um propósito, que eu estou desviado, entendeu? Então mudamos muito, o povo hoje está sendo ensinado pela falta do evangelho verdadeiro, tá entendendo? Olha, você vê de um homem que nasceu numa estrebaria emprestada e foi sepultado num sepulcro emprestado, um homem que não tinha teto. Hoje se Jesus ele entra dentro de uma igreja hoje moderna, e ele pede um microfone, é capaz de o pastor olhar para ele e falar assim, peraí cara, você não tem onde dormir? Mas Jesus não tinha onde dormir, entendeu? E isso que a gente começa a observar, é igual eu falo, é a parte do propósito, ele vai exigir a essência, ele vai exigir o relacionamento, do toque, do afeto, e se observa, Jesus estava numa multidão, e não sei quem foi que falou, que eu esqueci o nome do discípulo dele, que falou, Senhor, mandemos o povo embora. Porque nós temos aqui 200 denários e isso não dá para alimentar todo o povo. Então você observa que na parte funcional é uma pessoa totalmente que não cria naquilo quem era Jesus. Aí Jesus olha para aquela situação. Aí você observa, os discípulos, aí Jesus manda, vê o que tem. Aí sai, olha só que incrível. Aí o povo sai para procurar alguma coisa. Quem vem? Uma criança com 5 pães e 2 peixes. Olha que incrível. Um saiu para trabalhar, o outro foi dada a liberação da palavra para uma missão e só um ofertou. Agora, a criança, por isso que a gente tem que ser como criança, porque a criança ela não tem um senso, ela não tem um senso de valor. Por isso que até uma oferta quando a pessoa ela tem que dar, ela tem que ser como criança, porque ela não vê valor naquilo. Então por isso que eu falo, o mesmo valor que tem de uma bicicleta para um avião, para Deus é um pedaço de lata. Então é isso que a gente tem que voltar, a ideia, a intenção, o propósito original. Entendi. Tem uma frase muito interessante que eu vejo muitos missionários falando, que eles falam assim, eu orei para Deus pedindo para ser milionário, só que Deus escutou missionário. Então, até Deus moldar aquela pessoa para ela cumprir aquele propósito de vida dela, que aquele é o propósito de vida dela, ela pode querer ser qualquer outra coisa, mas Deus designou ela para aquele propósito. Então até Deus moldar ela para aquele propósito demora, é algo desgastante às vezes. Então o propósito ele vem sempre à frente da emoção. E que nós não podemos ser muito emocionais nessa área de conversar com Deus,
de achar que Deus tem que responder uma oração nossa, que às vezes só nós estamos nisso, e às vezes Deus não está naquilo. Então precisamos ouvir a Deus mais do que falar. Seria isso? Sim, e eu pontuaria ainda dentro dessa realidade aí, a nível de conclusão, que para estar desviado basta você sair do propósito do céu. Então, quando eu saio do propósito do céu para a minha vida, eu acabei saindo do caminho. E aí eu quero deixar claro que, por exemplo, às vezes a pessoa pensa assim, pastor, eu pequei, eu estou desviado? Não. Porque você pode ter pecado, se arrependido, ok? E continuado firme ao caminho que Deus tem para a tua vida. Então você teve um momento onde você tropeçou, você se arrependeu, você confessou, você abandonou aquilo lá, mas você não se desviou, porque você manteve aquele processo de caminhada na direção certa, você deu uma tropeçada. É claro que tem pecados que fazem a gente sair completamente do caminho, que aí é outra realidade, é quando, por causa do pecado, eu acabo me afastando do propósito. Por exemplo, eu estou caminhando bem ali, aí deu uma tropeçada e falar, vou abortar tudo, vou abortar o projeto inteiro, vou renunciar, vou voltar, aí sim. Agora, quando a gente mantém firme ao propósito que Deus estabeleceu, tirando as minhas necessidades pessoais do lugar principal, tirando os meus projetos, falando, estando ali como uma folha branca diante de Deus. Senhor, faz a sua vontade como o Senhor quer fazer. E aí tudo que eu fizer vai convergir, ou melhor, tudo que eu fizer vai ser dirigido por esse propósito. Então o que eu faço, eu não faço mais para mim mesmo. Aí eu vou encerrar citando as próprias palavras de Jesus, quando ele diz, olha, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do Pai que me enviou. Então isso para mim é você estar vinculado ao propósito. Cara, eu não estou aqui para fazer minha vontade, eu estou aqui para cumprir a vontade daquele que me chamou. Assim eu vou me manter firme no propósito e não vou estar desviado. Ok? E aí, como é que você se encontra? Digite no comentário, se tiver alguma dúvida, clique no like e vem pra mesa. Vem pra mesa! Galerinha? Não enrola não, moço. Não, relaxa. Vai. Então bora.